Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam a boas novas. É muito bom ter sua companhia em mais um dia. Se você nos acompanhou no programa de ontem, nós iniciamos uma série de 2 programas falando sobre a Reforma Protestante. Ontem no dia 31 de outubro, nós comemoramos 499 anos da Reforma. E hoje nós continuamos falando um pouco sobre isso para falar qual foi o desdobramento disso tudo, né? Que culminou talvez ali com Martinho Lutero, mas isso se espalhou por toda a Europa. E hoje nós vamos falar sobre com Zwingli, John Knox e outras pessoas que pegaram essa mensagem e fizeram ela espalhar pelo mundo inteiro. Mas antes eu quero falar com você, semeador da Rede Boas Novas, ou para você que acabou de ligar essa televisão e nunca viu o programa Boas Novas no ar, porque nós fizemos uma parceria com a Rede Gênesis. Então você do Brasil inteiro, da Rede Gênesis, assiste a nossa programação também a partir de agora. Muito bom ter sua companhia. Semeador da Rede Boas Novas é quem contribui, ora e assiste a Rede Boas Novas. Eu quero falar com o pastor Ronaldo, que está na Central de Semeadores. Ronaldo, tudo bem? Temos aí um público novo nos assistindo. Prazer, esse é o pastor Ronaldo, essa é a Boas Novas. Estão conhecendo um pouco mais do projeto. E se Deus já te tocou agora no início para você ajudar e contribuir, é muito fácil de fazer isso, né, Ronaldo? Ah, com certeza, André. Nós temos vários meios de comunicação, telefone, DDD 21 21 12 6300 da nossa Central de Semeadores. Funciona 24 horas, tem uma central eletrônica de atendimento também ali, se um atendente não falar com você ao vivo. Temos o canal através do nosso WhatsApp, temos através do e-mail ou diretamente no site da Boas Novas. Essas informações vão passar tudo durante o vídeo. E até uma ótima notícia, essa parceria com a Gênesis, André, porque a Tatiane Lima, lá de Bahia, Salvador, não é? Quer assistir a Boas Novas. E aí como é que faz? Agora tem aí a TV a cabo, aí, além da internet, para você acompanhar a programação. E também o Edson Erd, que é de Alagoas, Maceió, tudo do Nordeste do nosso querido Brasil. Também agora, Edson, pode, além da Boas Novas pela internet, assistir aí através de TV a cabo, tá certo? Nessa parceria com a Gênesis. E outra coisa, André, lembrando que a gente está aí falando sobre esses programas da reforma, né? E a gente desafia o pessoal a semear. Isso aqui não tem a ver com indulgência não, tá bom, pessoal? Você já é salvo pela graça em Jesus. Seu nome não é Ronaldo Tetson não, né? Tem que lembrar disso. Tá aprendendo bem, tô gostando de ver. Tá vendo? Tô aprendendo bem. Programa muito edificante. Não tem a ver com indulgência não. Aqui, e a gente brinca, mas assim, o resultado já está na tela, né, Ronaldo? Verdade, aqui não é, isso. Nós estamos, é o seguinte, dê para você continuar vendo esse tipo de conteúdo. Olha, se você perdeu o programa de ontem e você não conhece um pouco a Boas Novas, nós temos canal de YouTube, né, Ronaldo? Também que você pode ir lá, YouTube Boas Novas Oficial, e a gente coloca no YouTube todos os programas que vão ao ar. Assista para você entender o que foi a Reforma Protestante e contribua com a Rede Boas Novas. Obrigado, tá, Ronaldo? Eu vou acelerar hoje aqui, que a gente está correndo, tem muito conteúdo para falar. Aguardando aqui. Obrigado pela sua participação. Se você quiser ligar e semear, no próximo bloco a gente vai continuar falando com o Matheus Soares, ele está aqui do meu lado, pastor historiador. E só para eu já tentar resumir nesse bloco aqui, além de entender tudo sobre reforma, ele tem um documentário sobre os mártires e reformadores. E além desse, durante o programa a gente está colocando o contato, o número dele, tá? Entre no site, entre em contato com ele para você adquirir os seus produtos e convidar para a igreja, tanto para pregar, que é um grande pregador também, mas também para ministrar palestras sobre isso aqui, ó, as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Ele visitou, foi em loco nas 7 igrejas que foram destinadas às cartas. Israel, a Terra Santa como você nunca viu antes. Histórias dos grandes avivamentos da América. Ele foi nos locais, foi na Azusa, o Dwight Moody, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Foi o primeiro que eu vi, que eu conheço muita história. Ele foi até a Suécia, foi para Nova York, foi para Chicago, foi todos os locais que tem a ver com a história do maior movimento pentecostal e da chegada do pentecostalismo. Fez a rota. Europa, o caminho que a fé passou e deixou mártires. A gente vai falar alguma coisa sobre eles hoje. Êxodo, a jornada do Egito, Canaã. Ele viaja o mundo inteiro, tá, gente? Foi para todos esses locais. Cultura, tradição judaica, no Antigo e no Novo Testamento. Esses são alguns dos títulos que ele tem. Durante o programa a gente vai colocar os contatos, site para você adquirir, conhecer um pouco mais e convidá-lo também para ministrar e estar na sua igreja. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre, dar um resumo sobre o que foi a reforma e quais foram, então, as reverberações de tudo aquilo que aconteceu em Wittenberg com o Martinho Lutero. A gente volta já já.
volta com Boas Novas no Ar. Estamos falando um pouco sobre a reforma e depois as suas reverberações. Só para a gente fazer um resumo de tudo que aconteceu ontem, só explica para a gente, então, um pouco da necessidade da reforma e o que combinou com Martinho Lutero pregando as 95 teses, dando um início aí para tudo isso que a gente chama de reforma protestante. A reforma ela foi, na verdade, um caminho de retorno ao que a igreja foi na época apostólica, na época do início da igreja. Quando a igreja entrou por um caminho muito complicado na questão doutrinária, estabelecendo coisas que não são bíblicas, como culto a imagens, culto a Maria, orar a Maria pelos mortos, celibato, purgatório, proibição da Bíblia por aqueles que eram considerados como leigos. Infelizmente, até hoje, as pessoas católicas não têm tanto a prática de lerem a Bíblia como as protestantes. É uma herança disso, cultural disso. Uma mentalidade que vai sendo moldada a cada geração, mantendo essa questão, né? E até que então surge Martinho Lutero como uma voz profética, dizendo, a gente tem que voltar ao que de fato que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia diz? Se a gente não tem, ele traduz a Bíblia para o alemão, de modo que as pessoas conheçam a palavra de Deus. E deixou 5 pilares que são conhecidos como as solas, né? Que é sola escritura, somente as escrituras. Sola vai me ajudar. fide, sola fide, que é só fé. Sola Cristo, Cristo é a autoridade somente central Cristo, da igreja. Graça, a graça, somente a graça. E tem mais um que eu acho que a gente deixou de fora, eu tinha botado em algum lugar também. Mas tem aqui, que foram, esses meio que foram um resumo. Só lhe deu glória. E só Deus a glória, não é a uma imagem ou a um líder. Então ele pegou, isso resume tudo aquilo que estava discorrido nas 95 teses. E daí para frente, o que aconteceu com isso? Lutero, ele é, digamos que, o pontapé inicial desse período da reforma, né? É interessante que a reforma não acontece só na Alemanha. Se a reforma acontecesse só na Alemanha, a gente podia dizer, não, a reforma é uma iniciativa humana de um homem chamado Martinho Lutero. A questão é que praticamente na mesma época em que ela acontece na Alemanha, ela vai acontecer na Suíça, ela vai acontecer na Escócia, ela vai acontecer na Inglaterra. Era uma ação de Deus sobre aquela geração. Por influência ou intermédio de Lutero ou não, André? Era paralelamente essas pessoas, a gente vai falar sobre Calvino agora. Tem até uma foto dele, se eu não me engano, aqui para você entender visualmente quem era Calvino, mas tinha de alguma maneira algum contato ou interferência ou acontecia paralelamente? Na verdade, esse é Calvino, tá, gente? Na verdade, Lutero ele é aquele que teve coragem para desafiar o poder papal. Calvino é aquele que teve a mentalidade de moldar uma teologia reformada. Lutero ele tem a voz de dizer, tá tudo errado. O executivo e vai e fala. Calvino e depois ele tem a paciência de sentar e dizer assim, esse aqui é o caminho da Bíblia. Pega e torna isso acessível. Ele consegue configurar uma teologia que consegue fundamentar o que foi a reforma protestante. As próprias institutas de Calvino está em... Martinho Lutero está na Alemanha. Calvino era francês. Calvino está tem uma foto, bota a foto de novo de Calvino francês, e da Catedral de Saint-Pierre, que eu acho que ela é muito emblemática nesse sentido. Só que ele desenvolve todo o seu ministério em Genebra, que é a parte suíça, que é onde fica essa catedral. O idioma é francês até hoje. Essa foi a igreja que Calvino pastoreou por 25 uma grande anos. Igreja, enorme. Uma grande linda igreja. O interessante é que Calvino ele consegue mudar não só a igreja. A reforma em Genebra ela não é só religiosa, ela também é política e social. Exemplo, havia uma lei em Genebra, assim que Calvino chega em Genebra, que dizia que um homem poderia ter até uma amante. Olha o nível moral da cidade de Genebra. Se uma esposa sentindo-se traída, fosse procurar o juiz da cidade, meu esposo está me traindo. O juiz perguntaria, quantas amantes ele tem? Uma. Então fique tranquilo, ele está espaldado sobre a lei. Depois de 25 anos expondo a Bíblia, confrontando esse sistema pecaminoso, profano da cidade de Genebra, Calvino consegue revolucionar não só a religião, mas também a política, a sociedade de um modo geral. No fim dos 25 anos do ministério pastoral de Calvino em Genebra... O que o evangelho deve fazer? Mudar a vida de um modo geral. As leis foram reformuladas, as leis, digamos que profanas, foram abolidas e foram estabelecidas leis como, por exemplo, a que limitava o consumo de bebidas alcoólicas em Genebra. Você não quer ser crente, não tem problema, mas essa é uma cidade cristã. Tem um limite para você viver o seu caminho que não é o de Deus. Até hoje, ele talvez seja um dos mais mencionados na questão da cultura teológica. Sim, hoje, os maiores teólogos da história do cristianismo. E está a foto de novo, esse é Calvino. João Calvino. Ele foi um moldador de uma teologia, ou pelo menos de um segmento teológico que até hoje... Na verdade, ele é a mente pensante da reforma protestante. Uau, ok.
Enquanto Lutero é a voz, ele é o cérebro da reforma. Ele consegue configurar toda a questão da teologia. Ligado ao Brasil, há um ponto interessante sobre Calvino. Calvino soube da existência do Brasil, sabia? É? Em 1555, Calvino enviou 14 O Brasil foi descoberto em 1500, 55 anos depois. Ele enviou 14 cristãos huguenotes para o Rio de Janeiro. Aí, 1555. olha aí. Na época da colonização, não portuguesa, mas holandesa, francesa. Ele sendo francês, ele enviou 14 cristãos huguenotes. Eles realizaram cultos aqui no Brasil. Como missionários. Como missionários aqui no Rio. Olha só. Enviaram cartas, relatórios a Calvino. Ele enviou cartas a eles falando sobre a satisfação de saber que o Evangelho havia Olha chegado só. até as Américas. Só que, infelizmente, 3 anos depois, em 1558, um general, se não me foge a memória, general ou governador, uma autoridade da época, chamada Villaginon, executou esses 14 cristãos huguenotes. Hoje, quando nós passamos pela ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, do nosso lado direito, a ilha de Villaginon, que é a ilha ali na Baía de Guanabara, ali, naquele exato lugar, os 14 cristãos foram assassinados. Há um ponto interessante. Cara, Eu perguntei... Nunca ia... Que fantástico. Eu perguntei ano passado a um professor de teologia... Já foi em todo lugar do mundo, já foi na ilha? A ilha ainda não. A gente vai te botar num barco e te levar vamos lá então. na ilha. Sensacional eu perguntei isso, a um pastor, um teólogo brasileiro, se esses 14 cristãos huguenotes não tivessem sido mortos, o Brasil hoje seria um país cristão em vez de um país católico? Ele me disse uma coisa interessante. Ele disse, talvez não, só que a ética brasileira seria protestante, não católica. Eu falei, mas como, por exemplo? Como difere? Ele disse assim, ó, os Estados Unidos ele é cristão, a Europa ela é cristã. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje ele é considerado pós-cristão. A grande massa não é cristã, só que a ética é cristã. Perfeito. Se você morre, ou você vai ter uma prisão perpétua, ou você vai ter uma cadeira de morte. O presidente americano, até hoje, se ele adulterar, se ele trair a esposa dele, ele pega 3 meses de prisão, aconteceu com Bill Clinton, após o último dia do mandato dele como presidente. O que essa nação está dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, nós respeitamos a palavra de Deus, a nossa ética ela é protestante. Então, embora o Brasil hoje não fosse cristão, nossa ética não seria católica, seria protestante. Aí você traz isso para o mundo. Todos os países católicos, infelizmente, são países alienados e travados. Portugal, Espanha, mesmo estando dentro da União Europeia, são países que são mais limitados em relação a outros países. Todos os países protestantes são países expansivos em crescimento. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, está dentro do mesmo continente europeu. Por que a mentalidade alemã não por religião hoje, mas a mentalidade das leis foram criadas em cima disso. Os Estados Unidos foi descoberto, colonizado em 1750. A gente em 1500. Nós temos 250 anos a mais que os Estados Unidos. Por que nós somos travados? Infelizmente, nossa colonização foi portuguesa e não inglesa. Isso interfere na nossa cultura, na nossa mentalidade, na nossa ética. O catolicismo estava junto em meio a tudo isso e acabou travando a gente acerca de muita coisa. Uau. Inclusive o abandono de Deus, o famoso jeitinho brasileiro é fruto da nossa espiritualidade negligente em muita coisa. Se os 14 cristãos huguenotes não tivessem sido assassinados, o Brasil poderia ter sido diferente. Jeitinho brasileiro foi o que no último programa você falou que Martinho Lutero foi confrontar uma pessoa. Falou, arrependa-se do seu pecado, não sei o quê. Qual foi a resposta dele? Eu não preciso me arrepender, eu já comprei meu lugar no céu. É o jeitinho dele. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. A gente falou muito sobre João Calvino na Suíça, né, onde foi o seu grande ministério. E um outro grande... Vamos falar sobre Zwingli e John Knox. Zwingli e John Knox, vocês precisam conhecer isso no próximo bloco aqui do Boas Novas no Ar. A gente volta já já, não sai daí. Último bloco do Boas Novas no Ar. Olha que coisa muito interessante. A gente estava conversando aqui no intervalo. Talvez o primeiro contato que o Brasil teve com o evangelho protestante, já que foram os huguenotes enviados por João Calvino, que foram mortos nessa... Bem ali, tem no cenário ali, ó. A gente tem ali a ponte Rio-Niterói, embaixo daquele sol ali, mais ou menos ali por aquela parte do Rio de Janeiro. Ó. Por ali, por aquela parte do Rio de Janeiro. Depois disso, quanto tempo demorou para ter um segundo contato? 300 anos depois com... Para voltar o evangelho ao Brasil, aí vieram os luteranos. Através dos luteranos. Depois os presbiterianos, metodistas, batistas, 300 anos.
Isso não ficou, então, vamos lá, falamos de João Calvino em Saint-Pierre, mas isso também em outros locais, nós tivemos os na mesma nomes... Suíça, só que na parte agora alemã, Zurique, existiu Ulrico Zwingli, também era católico e também foi transformado pela mensagem protestante. Essa é a foto dele. É Ulrico Zwingli. Tem um negócio interessante sobre o Zwingli. O Zwingli é contemporâneo de Lutero. Quando o Zwingli começou a reforma em Zurique, e aí a igreja no qual ele liderava. A Catedral Grossmünster, sendo de Zurique. Você que for a Zurique, essa é uma das igrejas mais conhecidas de Zurique. As duas torres, ao fundo está o Lago de Zurique e ao fundo os Alpes suíços. Uma visão extraordinária. E aí, o que aconteceu? Zwingli, ele tirou a questão, por exemplo, das imagens, trocou a missa pela Santa Ceia, mudou a cara. Era uma igreja católica, reformou totalmente o contexto religioso. O Papa Leão X mandou uma carta para Zwingli. Disse assim, ó, não entre pelo mesmo caminho de Lutero, senão nós vamos ter que então excomungar também. Aí Zwingli devolveu uma carta para o Papa. Ele disse, senhor Papa, eu recebo com muito carinho sua mensagem, eu até aceito parar a reforma aqui com uma condição. O senhor transfira o papado para mim. Se o senhor transferir o papado para mim, o que está acontecendo em Zurique irá acontecer em todo mundo. É claro que ele ignorou essa carta de Zwingli e manteve a reforma protestante de Zurique. Toda a Suíça foi reformada. O catolicismo é muito fraco hoje na Suíça. As igrejas reformadas, mesmo 4, 5 séculos depois, ainda são muito fortes. Calvino, em Genebra, ele iniciou, na verdade, como se fosse um colégio, formando missionários, pessoas, para a questão do trabalho missionário da época. Estudou com Calvino, em Genebra, John Knox, que foi o reformador na Escócia. Nós temos até aí uma foto, um desenho imagem dele. De como era John Knox. E John Knox viveu aproximadamente por volta do ano 1580, 1560, naquela volta ali. Esse foi John Knox. E John Knox, a reforma na Escócia, em Edimburgo, eu tive o privilégio de ir a Edimburgo ano passado, ela aconteceu no âmbito político, assim como em Genebra, só que ela foi mais direta, porque em Edimburgo, John Knox conseguiu tirar a rainha da Escócia, que era a rainha Maria Sanguinária. Então foi um impacto... Era como se o povo se revoltou de uma tal maneira, já que você não aceita o protestantismo aqui, então a gente não aceita você como autoridade sobre a gente. E aí a rainha da Escócia chegou a dizer o seguinte, eu tenho mais medo de uma só oração de John Knox, do que de todo o exército da Inglaterra enfileirados para tentar invadir a Escócia. A gente tem algumas imagens também da igreja, da qual ele foi o líder, tá aí a catedral. Fala um pouquinho desse lugar aí. Foi aí que ele desenvolveu toda a questão do ministério dele, da reforma. Todas grandes catedrais lindas, todas enormes, góticas, né? uma arquitetura bem antiga, bem clássica, né? Essa igreja fica na parte antiga de Edimburgo. Interessante que a casa de John Knox está praticamente atrás dessa igreja. E na casa de John Knox há uma coisa interessante. Existe o cômodo dele para fazer as refeições, a copa, o cômodo dele da sala, o cômodo dele da biblioteca para ele estudar, o cômodo dele do quarto dele com a esposa, o cômodo dele dos filhos, só que há o cômodo da oração. Ou seja, era como se ele dissesse, tem um lugar em casa para eu e minha esposa, tem um lugar em casa para os meus filhos, para higiene, para alimentação, para o meu estudo, para o higiene, o banheiro, só que tem um lugar em casa para eu me encontrar com Deus. Um lugar consagrado, separado a Deus. John Wesley tinha isso na Inglaterra, um quarto só de oração. É importante a gente tentar trazer isso para a nossa cultura, você que está me ouvindo. Estabelecer um lugar na sua casa, um horário do seu dia que seja de Deus. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Isso o impacto, John Knox foi John Knox, então, que cresceu com Calvino, foi isso? Na verdade, ele foi exilado para Genebra por 2 vezes e passou aproximadamente quase uma década com João Calvino, juntando todos os períodos. Então você consegue ver os efeitos da convivência dos dois, da liderança. John Knox chegou a dizer que desde a época dos apóstolos não havia um lugar onde o evangelho fosse tão puramente ensinado como na escola de João Calvino, em Genebra. Uau! E fora isso, claro, a gente tem só 4 minutos para terminar. A gente teve que correr para citar, enfim, o máximo de nomes possíveis. Mas existem vários outros nomes que a gente deixou de citar aqui, que vieram depois, porque foi algo que foi para o mundo inteiro, de fato. Né? William Tyndale,
na Inglaterra. Tem uma foto ainda? Consegue a foto do Tyndale ou não? Que a gente não passou só para ilustrar para o pessoal que deu um tempinho aqui. William Tyndale... Que foi quando chegou também na Inglaterra. Ele era contemporâneo de todos esses que nós estamos falando? Ele era contemporâneo de Lutero. De Lutero, Ele estudou em Oxford, sabia 7 idiomas. Muita coisa aconteceu então junto com... Assim, Lutero começou a pegar fogo foi, e todo... uma pessoa que Deus usou naquele momento da história do cristianismo. Uau! O sonho dele era traduzir a Bíblia para o inglês. As pessoas... Você tem noção, na Inglaterra, na época de William Tyndale, uma mulher foi morta assim que deu à luz, porque quando o bebê nasceu, ela agradeceu em nome de Jesus em vez do nome de Maria. Olha o nível da perseguição contra os cristãos. E aí, William Tyndale não conseguiu traduzir o Novo Testamento para o inglês na Inglaterra. Tá aí a foto Ele dele, foi para Wittenberg, esse é o William Tyndale. Lutero patrocinou a tradução da Bíblia para o inglês e 3.000 exemplares por Gutenberg impressos para enviar para a Inglaterra. Foi ele que teve uma situação que alguém queimava e outro produzia ao mesmo tempo? Lutero era muito influente na época, com os burgueses. Ele teve também a ajuda de uma burguesia por trás para poder... patrocinou ele. Lutero ele tinha contato com as pessoas que navegavam para todo mundo, inclusive com as pessoas que saíam da região da Alemanha, da Bélgica, para ir para a Inglaterra. Lutero conseguiu colocar os Novos Testamentos de William Tyndale traduzidos dentro das sacas de trigo, de roupa, de comida. Quando as pessoas chegavam no porto e pegavam e abriam em casa, tinha um Novo Testamento traduzido ali para o inglês. Eita. Entendeu? Dentro das roupas. Quem desconfiava que aquilo ia acontecer? E aí, com um certo tempo, descobriram, tentaram queimar e pagaram a esse homem, que não sabiam que era amigo de Lutero e William Tyndale, para todos os Novos Testamentos de William Tyndale que encontrasse na região da Bélgica e na região da Alemanha, que ele comprasse e trouxesse para o bispo de Londres queimar na Catedral São Paulo, em Londres. Só que ele não sabia que esse homem tinha aliança com Tyndale e com Lutero. Ele cobrava ao bispo de Londres 4 vezes mais o custo de uma Bíblia. Ou seja, ele cobrava 4 para queimar uma, ele produzia 3. Você paga uma para uma ser queimada, eu produzo mais 4. Eita Deus, meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Está caindo aqui o CD. Olha, gente, durante todo o programa, a gente mostrou os contatos com o Matheus e isso a gente teve que correr, mas o conhecimento que ele tem e a facilidade com que ele passa isso para a gente é de fato assustador. Os documentários são gravados em 15 países. Exatamente. Eu só quero mais uma vez, antes da gente terminar, por exemplo, uma das coisas que a gente falou aqui, Europa, o caminho que a fé passou e deixou mártires. A gente viu algumas imagens e vídeos foram tiradas desse documentário. Ele foi em cada uma dessas igrejas, mostrou a vida. Que uma coisa que eu achei muito interessante, que você, acho que foi de Martinho Lutero também, no quarto, ele escreveu aqui, ele dormiu aqui. Um documentário muito interessante para você aprender. Fora esse, tem vários outros, mais de 12 documentários diferentes para você entender o crescimento do evangelho, da expansão do cristianismo pelo mundo. E é algo que você tem que comprar, adquirir, entre em contato com ele, pega o e-mail, os contatos que a gente deixou durante o programa. E se você depois quiser ver de novo, você pode assistir nossa programação pelo YouTube. Quem quiser falar, tem um WhatsApp que é código 22 999558919. Repetindo, código 22 999558919. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.